médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Está no ar mais um DeusaCast. Muito obrigado pela tua audiência aqui, começando mais um programa que tem o objetivo de levar para você todas as informações sobre o mundo da cannabis. Bom, e hoje 2 convidados muito especiais aqui no DeusaCast, Jimmy Faradim e Rafaela da Rosa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? É um prazer, uma honra, uma grande satisfação. Vocês que no dia a dia da redação da Sechá, sempre presentes, nos ajudando, tirando dúvidas, sempre prontos ali para nos ajudar. É uma ajuda muito gratificante e importante para o nosso dia a dia ali da redação. E eu quero agradecer aqui no DeusaCast vocês publicamente. Obrigado, viu, pessoal? A gente que agradece. Sempre estamos aí, né, Rafael? Fiquem à vontade, um bate-papo descontraído para a gente apresentar para vocês o que há de novo. Cannabis, o que há de novo? Dica do nosso professor aqui, Jimmy Faradim. Bom, apresentando aqui nossos convidados então, Jimmy Faradim Rocha, ortopedista, médico do esporte, cirurgião, pai e surfista. Não vou dizer nas horas vagas não, viu? Mas o cara é surfista. Que bom, né? É um prazer estar aqui, Leandro, como sempre. Segunda vez, né? Então, 50, é o episódio 50, 50, né? Esse aqui é o 50. Né? Caramba, rapaz. EP a gente 50. aqui tá novinho. Pois 50. é, pô, não somos 50 mais, não. E Rafaela da Rosa, cirurgiã dentista, pesquisadora, professora, está com um trabalho de doutorado agora também, que ela vai comentar para nós. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né, por ter um espaço para expressar, né, de alguma forma, aquilo que eu venho aprendendo sobre o sistema endocannabinoide e a planta, né, no espaço da redação da Sechá. É um privilégio, né, poder fazer parte do time de vocês nesse sentido. E estou muito feliz de estar aqui, já fazia algum tempo, né, Leandro, que a gente estava tentando marcar esse encontro, e aí ainda de quebra na companhia do Jimmy. Que legal, isso é um prazer. Vai ser, prazer com enorme. certeza, muito gostoso. Era para ser assim. E pessoal, a gente vai fazer um bate-papo aqui muito legal com 2 professores da medicina endocannabinoide. Então, eu já quero que você curta, comente, compartilhe, ajude a levar essa mensagem para mais e mais pessoas, porque essa planta, esse poder da cannabis, que a gente pode dizer que vai muito além do THC, do CBD, daqueles compostos da planta que são talvez aí os mais conhecidos, né? Sim. É uma planta que está realmente transformando a vida de muitas pessoas. Eu recentemente sou uma testemunha disso, estava morrendo, Rafa, de uma dor nas costas, troquei uma ideia com o Jimmy e tal, tomei um olhinho e vou falar para você, no 3º dia, eu gosto de falar isso porque até liguei pro Jimmy e falei, negócio tipo assim, impressionante. No 3º dia, eu tava na cozinha assim, lavando louça e tal, de repente eu comecei a procurar, assim, caraca, eu tinha esquecido da dor. Esqueceu, né? Assim, acho que 80%, 90%. Que legal. Ainda continua carregando peso, ótimos, né? Pai, 2 anos, ainda continua carregando peso. Seu filho tá com 2 anos. 2 aninhos, mais de 15 quilos. Pois isso pode ter sido a origem da sua dor, né? Mas é impressionante como, assim, às vezes a gente se surpreende, né, com a cannabis. E num momento desse aí que você tá ali, caramba, desesperado, talvez fosse tomar algum anti-inflamatório, alguma coisa, e tomar né, por que não, né? Tomar uma cannabis e aí, melhorou. Pois é, sem dúvida. Pessoal, esse programa é um oferecimento da Sechá para você e também tem um apoio institucional do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, 2 nomes aqui que sempre estão presentes no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e também na Cannabisfera. Esse é o congresso, já tem data marcada de 21 a 23 de maio de 2026. Mudança de local, pessoal. Agora vai ser no Transamérica Expo Center, São Paulo, aqui em Santo Amaro, bem pertinho aqui de onde a gente grava o nosso podcast, aqui na Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro. Novo endereço para você. Pode já adquirir seu ingresso com um preço promocional e corre, porque faltam apenas... No caso, no dia que você vai estar assistindo, esse programa é gravado, obviamente, mas aí, menos de 200 dias para você conseguir garantir a sua participação
no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2026. Um encontro importantíssimo da medicina endocannabinoide. Biel, coloca pra gente rapidinho a Cannabisfera, por gentileza. Cannabisfera também, mudança de endereço, 2 eventos acontecem em paralelo, então de 21 a 23 de maio de 2026, 5ª edição da Cannabisfera, um novo posicionamento aí do mercado. Biel, sobe para mim um pouquinho rapidinho, só para eu ler aqui, ó. Bom, aqui está uma mensagem que a gente deixou no portal para vocês, eu vou ler mais uma vez aqui para nossa audiência. A Cannabisfera cresceu. A principal feira de cannabis medicinal do Brasil se transforma em Cannabisfera, refletindo o amadurecimento do setor e a ampliação do evento para toda a cadeia produtiva da planta, do cultivo e extração ao desenvolvimento de produtos, pesquisa, saúde, indústria e cânhamo industrial. Legal, e um dos grandes sucessos aí do Cannabis Connection 2025, que foi recentemente agora, infelizmente vocês não puderam participar, mas foram convidadíssimos para estarem no Cannabis Connection. Eu apresentei, foi muito legal, com um terno de 100% de cânhamo. É mesmo? Justamente para mostrar todo esse potencial do cânhamo industrial que vai ser potencializado na Cannabisfera. É muito legal, o tecido é muito bom, muito legal. Bem melhor que algodão. Sim, um beneficiamento de processamento e tal. Muito durável também, né? E a ideia foi justamente estar com essa roupa para mostrar esse poder, né, do cânhamo industrial. Então foi bem legal, assim, porque o pessoal não sabia, daí durante a apresentação do Cannabis Connection, eu comentei, olha, esse terno aqui ele é 100% cânhamo e tal. Foi bem legal, assim, engraçado que esse impacto com o público. O texto já era utilizado há muito tempo, né? Como o cânhamo era utilizado, né? Aqui no Brasil, você era obrigado a plantar cânhamo, né? Quem tivesse terra, para poder produzir tecido, né? Aí depois que teve a proibição, aí não teve mais. Né? E o legal que eu estava conversando com o Léo Chiasso, que é o designer, arquiteto que faz essa roupa, né? Que desenha e tal, ele estava explicando sobre a questão do prejuízo que o poliéster dá em contato com a pele, porque a nossa pele é uma forma sensorial, né? Então tudo que você encosta na pele, ele estava explicando, então é bem legal. Então o cânhamo, ele traz toda essa questão assim de saúde, bem-estar e conforto. Legal, impacto... menos irritabilidade na pele, né? E o impacto biológico, né? O impacto na questão de o quanto que dura, né? O quanto menos consumo quanto teria, polui menos, né? Exato, polui muito menos. Biodegradável, antibactericida. Até o consumo de carbono é menor. Muito menor. Porque os outros tecidos... Consumo de água para produção também. Os outros tecidos têm uma meia-vida bem mais curta, né? E talvez por isso também eles tenham sido durante tanto tempo vistos como mais vantajosos, né? Para o mercado. Eles acabam sendo obrigatoriamente tendo que ser substituídos num tempo muito menor. Durabilidade do que os menor, né? De então, cânhamo comprar de novo. Né? É tipo, eu sempre falo, faço aquele paralelo tipo, com os eletrodomésticos dos nossos avós, que eles ganhavam de casamento e a gente já estava na adolescência e eles ainda estavam com a mesma batedeira. É verdade. E hoje não. Ainda, Mas hoje não, né? Uma batedeira hoje dura 2, 3 anos no máximo. Nem 2 anos, né? Você recomprar. Então, as coisas... durante muito tempo, as coisas que menos duram foram mais valorizadas e o cânhamo entrou nessa, né? Pela questão da indústria do algodão, mas eu tenho uma sensação que a planta, ela tá dando uma volta por cima, assim, né, em várias questões, a galera tem mudado de mentalidade com relação ao consumo, inclusive, né, então eu acho que tem tudo para as roupas de cânhamo voltarem a invadir a moda nas passarelas, e eu adoro também, eu gosto muito. Bom, esse programa aqui ele é patrocinado pela Smush. Durante o episódio a gente vai fazer mais um texto mais aprofundado, falando um pouquinho para vocês a respeito do Smush, mas lembrando então, para você, acessa aí smush.com.br para você entender um pouquinho de ciência e natureza em equilíbrio para o seu bem-estar. Essa é a proposta da Smush para você. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, que vai ter degustação depois do Smush Drops. Muito gostoso isso aqui, viu? Smush Drops. Uma vez eu vim aqui, tava rouco, tomei Smush Drops. Mesmo? Melhorou bastante. Você quer um pouquinho agora? Claro. É tipo um floral. Já pode provar aí, ó. Fique à vontade.
Legal, cara. Aí, mais novidades, mas tá vendo? Assim, eu fico super à vontade, mas sempre tem que dar uma lidinha. Dá uma lida aí. Vai que tem alguma coisa aí, né? Seguro. Enquanto isso, então já vou aproveitar enquanto a Rafa dá uma olhada ali, ó. Esse aqui é o Powder Shot da Smush. Fonte de fibra, fonte de zinco e selênio, rico em vitamina E. Ele contém aroma idêntico ao natural sabor do limão. Essa aqui é Smushnola, granola de coco com cogumelo Lion's Mane. E essa aqui, ó, tem até o nosso nobre rolinho aqui segurando, que aqui são as pastas de amendoim. Tem Smush Nuts, pasta de amendoim, e a Smush Nuts, que é pasta de cacau e avelã. E para você que gosta de um espresso, tem também a linha de cafés da Smush, tá bom? Dado aqui o recado da Smush para você, apoie quem apoia o DeusaCast. Se eu fosse você, eu experimentaria. A Smush vai experimentar, Rafa? Eu vou. Você tem que experimentar agora, depois de ler, né, Jimmy? Quê? Depois de ler, né? Já leu tudo. Vai ter que... Mas é porque eu não sei, eu li que tem que ser 10 gotas, daí eu não sei, eu não consigo... Gente, eu tenho essa curiosidade. Vocês conseguem contar as gotas se vocês não estão olhando? Eu consigo pelo toque. A maneira dela olhar é interessante, né? Com o celular. Inovando, né? Sempre inovando aí. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Se sempre quiser, não quero, não. Muito obrigado. Vontade, por enquanto eu tô bem. Tá de boa? Tô ótimo. Maravilha. Pessoal, vamos começar então aqui nosso bate-papo. A gente vai intitular esse podcast, que foi até uma dica do Jimmy, Cannabis, o que há de novo? Porque essa planta ela é muito poderosa, né? Exatamente. E por falar em planta poderosa, é uma planta que, como a gente estava mencionando aqui, o cânhamo, ele já era utilizado, depois deixou de ser utilizado e agora, como a Rafa bem retrancou aqui, ele está voltando, né? E isso é muito legal porque é uma fibra que ela tem muitos benefícios, como a gente estava mencionando aqui, em relação à sustentabilidade, a conforto, a menos danos ao meio ambiente. Tem o Guia Sechá da Cannabis, que já está disponível para você fazer um download gratuito no Portal Sechá. É só você acessar o Portal Sechá, que você vai lá na área do paciente, o Gabriel vai mostrar para a gente, você preenche seus dados rapidinho, ou se você for profissional da área da saúde, você pode acessar ali também, ou então a área do paciente, para você que é paciente, ou o público geral também, que não é da área da saúde, você preenche aqui seus dados e você já recebe diretamente no seu e-mail. Aí, Gabriel, abre para a gente o e-book, por gentileza, porque tem um artigo muito legal do Jimmy Pardin. A gente vai mostrar rapidamente, porque depois você baixa o e-book e você vai poder ler, mas aí é o nosso querido doutor, ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de joelho e artroscopia, especialista em medicina do esporte e medicina canábica. Olha lá, pegando onda aqui, praia que é essa, Jimmy? Cara, isso é lá no sul da Bahia, no Sargi, onde eu morei ali. Eu morei 4 anos ali, né? Entre Itacaré e Ilhéus. É uma praia maravilhosa. Que legal. Paraíso. E a gente surfava quase todo dia ali, né? Eu abria a praia, chegava às 5 da manhã. Ali era uma delícia. Eu morava a 200 metros da praia, né? Então eu ia correndo ali, surfava, depois o dia começava. Sabe que esses dias eu estava lendo... Porque assim, acho que cannabis é falar sobre saúde, é falar sobre bem-estar, e eu acho que tem que ter equilíbrio e controle. Eu estava lendo, não sei se era Suíça ou Suécia, não me lembro agora. Mas um desses dois países, que os médicos estão prescrevendo viagem. É Suécia. Suécia, né? É Suécia. Eu mandei lá no grupo da BBC isso. Não, porque assim, a gente, né, acaba colocando isso, a gente até brinca, tira onda, acha que, né, mas eu acho que faz total. E, Jimmy, vou contar um negócio pra você. Sobre essa questão da minha dor nas costas, calhou, tá? Eu fui para Itaipava, no Rio, na mesma semana. Então, eu fui para Itaipava, consegui lá ficar sexta, sábado, domingo. Pô, um lugarzinho mó legal, na montanha. Itaipava é lindo, nossa, né? Demais. Tinha uma hidrozinha ali e tal, fiz hidro, fiquei na piscina. Cara, assim, super de boa. Aí voltei e calhou de, na volta, também começar a tomar o óleo. Com certeza o óleo ajudou pra caramba, mas talvez esse retiro que eu fiz também... Com certeza. Né? Porque ajudou. Foi meio que uma sequência, né? Não é só uma coisa que você faz que vai te melhorar, né? Às vezes é um conjunto, né? Então a gente fala isso muito pro paciente, né? Você fala, ó, cannabis pode te ajudar nesse primeiro momento, mas toda mudança de comportamento, aí que tá a consulta promover saúde.
né? Você não só receita uma medicação. Acho que esse que é o grande conceito da terapia canábica. Sim. É você promover a saúde de várias maneiras, né? Não só tomando uma medicação ou um fitocomplexo, mas também mudar hábitos, porque isso é que faz você ficar saudável, né? Sim. Antes mesmo, né, de eu começar a ler artigos sobre cannabis, os artigos que traziam sobre dor crônica, né, são artigos que normalmente... São artigos que normalmente trazem essa informação de que a tendência é que quanto mais ferramentas você utilize nesses indivíduos que sofrem de dor crônica, né, por exemplo, maior a chance dele melhorar aquele quadro, aquele sintoma, né? Tipo, vai exponencialmente. Então, uma combinação de terapias é o que me parece funcionar melhor. E quando a gente está recomendando viajar, fazer atividade física, comer direito, isso é uma combinação de terapias. Então, mesmo quando a gente ainda não tinha esse conceito, esse entendimento, né, da expansão e complexidade do sistema endocannabinoide, que acaba explicando por que tudo isso é importante, né? Já se falava que tudo isso era importante. Hoje a gente sabe, além de saber que tudo isso é importante, a gente consegue entender o porquê que é importante, né? Porque a nossa autorregulação vem de um sistema que é totalmente influenciado pelos nossos hábitos, né? A gente tem um primor nas nossas mãos, que é um sistema capaz de se autorregular e deixar a gente feliz, saudável, com fome, dormindo, sem dor. Só que se a gente trata ele mal, ele não consegue simplesmente deixar a gente ficar bem. Pegando esse gancho de viagem, eu fui recentemente agora para um congresso, né, internacional lá nos Estados Unidos, que são dos pesquisadores de cannabis do mundo, né, eles expõem seus trabalhos que nem foram publicados ainda, e o que eles mais estavam pesquisando lá? Intestino. Né? Olha só que interessante, você vê como é importante a gente se alimentar bem, porque o que você está dando para o seu corpo de matéria-prima para produzir, seja hormônio, seja proteína, seja nutrientes, é o que você vai conseguir fornecer para ele e extrair dali o melhor para o seu corpo. E aí eles pesquisando lá, viram que existe um novo sistema endocannabinoide, que é das bactérias intestinais, que chama microendocannabinoidoma, que eles deram o nome de a produção dessa canabinoide, porque a gente tem o endocannabinoide, anandamida, 2-AG, né, que a gente já está acostumado. E as bactérias que produzem, eles chamaram de comendamida, porque são bactérias comensais que ficam no seu intestino, né, numa simbiose ali, né, ou ela te ajuda e você ajuda ela dando conforto, né? E elas produzem esse tipo de endocannabinoide que não tem a ver com os nossos endocannabinoides. É um canabinoide das bactérias que atuam no nosso corpo. Ou seja, se você tem uma disbiose, por exemplo, que é isso? É uma alteração dessa flora bacteriana, você vai alterar os canabinoides que elas produzem, que vai alterar o seu endocannabinoidoma. Então, abriu-se um leque assim, de estudo que eles estão vendo lá, de intestino, que, cara, é a novidade, né? Que daqui a alguns anos a gente vai começar a descobrir outras coisas. Né? Então, o que faz a gente ser humano hoje, que a gente já sabe, é essa diversidade bacteriana que a gente tem no nosso intestino. Né? Tem até alguns livros que falam 10% humano, né, da Amanda Colin, que Alana Colin, que ela fala, a gente se diferenciou do macaco, enfim, na evolução, porque a gente mudou as bactérias que a gente tem no intestino. Se a gente não tivesse feito essa alteração, a gente não tem uma transcrição dos genes promovendo novos hormônios, novas proteínas que fazem a gente ser diferente, né, do ser humano, da evolução. Né? Então a evolução está relacionada ao tipo de bactéria que a gente tem, a colônia de bactérias. A gente tem mais de trilhões de bactérias no nosso intestino. Então se você detona elas ali, ou se só tem um tipo, você vai ficar menos evoluído, vamos dizer, ou você vai ficar doente, você vai ficar não produzindo o potencial que você pode. Né? E assim, eu vejo que quem é da área da saúde, né, da ciência, da pesquisa, a gente sabe que essa área é feita de verdades passageiras, né? E é isso que nos permite sermos e continuarmos formando cientistas, né? Essa curiosidade, essa permissividade em se desapegar de vários conceitos, né? Uns até muito fortes que ficam ali.
incrustados. E agora a gente tá ouvindo muito realmente falar em intestino, mas eu acho que vai chegar em algum momento que a gente vai ouvir também muito falar da boca. Sim. Né? Porque na boca tem ainda mais colonização, Você vê que tem alguns estudos falando que Alzheimer vem da boca, né? Isso. Por causa dessa alteração bacteriana, inflamação crônica. E várias outras questões sistêmicas envolvidas, assim. E, assim, a quantidade de bactéria que tem na boca é muito maior do que a quantidade de bactéria que tem em qualquer outro lugar. Que faz parte do trato gastrointestinal, né? Começa na boca. Né? E a quantidade, assim, de receptores do sistema endocannabinoide que tem em todos os níveis de tecidos e células, né? De dentro da cavidade bucal, sabe, em ligamento periodontal, em osteoblasto, em osteoclasto, que são as células que fazem remodelação óssea, na saliva, em todo o lugar, até as células que produzem dentina, sabe, que é um tecido dentário mesmo, elas estão sob o comando, né, sob a manifestação dos receptores CB1 e CB2. E eles variam dentro da boca de acordo com o grau de inflamação que aquela boca tá. Então, assim, é algo que a gente precisa, como é tudo muito novo, né, e a gente tem que ter muita humildade de entender esse recado, né, que esse universo está nos dando e que a gente não sabe de nada, né, que a gente tem que realmente estudar. O foco hoje é o estudo da inflamação mesmo, né? E aí a gente vai ter que fazer isso, assim, ir ali e deitar o cabelo em cima do intestino, e aí daqui a pouco e eu acho que vai chegar a hora que vai a boca, né, assim, já tem tido alguns desenvolvimentos de testes de saliva para entender qual é o perfil de funcionamento do sistema endocannabinoide de cada indivíduo, sabe? Então, é muita coisa que a gente tem ainda para aprender relacionada a muita patologia. Toda essa... E a fisiologia, realmente, né, do sistema endocannabinoide e como que essa fisiologia interage com tudo que é tipo de substância que é capaz de interagir, né? Porque a gente fica falando muito do CBD e do THC, mas na realidade eles são só as duas moléculas que foram mais exaustivamente exploradas relacionado ao sistema endocannabinoide, mas a gente sabe que esse sistema ele é altamente capaz de se relacionar com vários tipos de outras moléculas, nem só canabinoides, né? Outros fitocannabinoides, terpenos, se influenciar até mesmo através da sinalização de outros neurotransmissores presentes no nosso corpo. Sim, o endocannabinoidoma, né? Outros fármacos, sabe? Então, ele é muito complexo. A gente está muito longe de elucidar, né? E eu acho que essa é uma das lições também que tudo isso está trazendo pra gente, né? Porque a gente achava que sabia exatamente como o nosso corpo funcionava. Até o professor Rafael Michula acho que lá o que eles mais estudaram, assim, é a inflamação, né? O que ela está falando, seja na boca, seja no intestino, enfim, todas essas doenças que você for ver, todas estão relacionadas com algum tipo de inflamação crônica. Né? Jimmy, rapidinho, só para a gente explicar assim, para o nosso público geral que não tem talvez essa bagagem técnica, o que seria quando vocês falam da inflamação? O que seria isso? A origem de uma doença é a inflamação. Como que a gente poderia traduzir essa informação? Seria a produção de citocinas inflamatórias, de moléculas que vão obrigar o nosso corpo a reagir. Então, se você tem o seu sistema imune toda hora sendo manifestado, imagina um exército que toda hora você está estimulando esse exército a acionar alguém, acionar o soldado ou o cabo, a toda hora tá brigando. Isso gera um estresse. Então, esse estresse constante vai gerar perdas para o seu corpo a longo prazo. Então, pode ser desde estresse intestinal, que vai te gerar náusea, ou até uma constipação, uma prisão de ventre, que pode ser uma coisa leve, como gerar uma obesidade, por exemplo. É uma inflamação crônica. Todo obeso é inflamado. Ou um Alzheimer, que é o acúmulo de um resquício dessa guerra, né? Toda hora você está ali produzindo inflamação neuronal e vai sobrar várias proteínas que vão se acoplar no neurônio e não vai deixar esse neurônio se comunicar, né? Que são as proteínas tal, proteínas... E no final das contas acaba rolando como se fosse um ciclo, né? De uma retroalimentação, porque a própria desbiose em si, né? Faz com que as bactérias não comensais, né? As bactérias não... boas, que né? a gente precisa, tenham mais ação naquele ambiente, né? E isso por si só vai mantendo um processo inflamatório ativo, né? Quando você toma um antibiótico, por exemplo, você mata um monte de bactéria boa, assim como as ruins.
Se você não repõe isso, seja com, né, algum repositor ali, né, enterogermina, alguma coisa assim, um floratil, sei lá, para repor essas bactérias boas, você talvez fique com uma colônia de bactérias ruim para você, que vai gerar inflamação crônica. Então você não melhora, você fica com efeitos colaterais. Então isso é importantíssimo. Aí entra a alimentação. A alimentação é importantíssima para... Principalmente quem é dentista sabe disso. E sabe, né, que é bem difícil a gente ver na odontologia essa prática, né, de probiótico junto com antibiótico. E isso é uma coisa que eu tento ensinar aos alunos, né, passar essa orientação. E muito da prevenção, né, Rafael? E fazer muito disso. Fazer a prevenção de doenças, né? Quando a gente já está usando, por exemplo, né, produtos derivados de cannabis nesses pacientes que vão passar por procedimentos invasivos e precisam de uma antibiótico terapia, né, na odontologia, a gente já dispensa o uso de anti-inflamatórios, né? O que é muito bom. Mas o uso do antibiótico a gente não consegue dispensar em alguns casos, né? Alguns procedimentos realmente mais invasivos, assim, envolvendo o tecido ósseo. E nesses casos, usar o probiótico faz, assim, muita diferença, né? Várias mulheres têm alguns pós de antibiótico terapia, infecção por fungo, né? Exato. Tudo isso porque simplesmente mudou ele, a flora. de fato, distrai. É uma desbiose temporária, idiopática, a gente pode falar, né? Gerada pela farmacoterapia, né? Então, isso é muito comum também no cuidado convencional à saúde. É muito comum que a gente veja que a gente precisa adicionar novos fármacos para consertar aquilo que o outro fármaco fez. Danificou. Sabe? Isso. É muito louco infelizmente, como isso acontece, né, de forma muito constante. Não sei se na odonto, mas na medicina a gente aprende muito a prescrever remédio e muito pouco a fazer a prevenção, né, de você não precisar do remédio. Então, como prevenir, como fazer com que o seu corpo, e aí agora estudando o sistema endocannabinoide, como modular seu sistema endocannabinoide sem, muitas vezes, o canabinoide em si. Né? Então, exercício físico, alimentação, meditação, já tem estudos comprovando que atua no sistema endocannabinoide, você meditar, respirar, né, que você produz menos radical livre, menos espécie reativa de oxigênio, que vai gerar reações inflamatórias, menos estresse, né? Acupuntura. Sim. Então, ômega 3, por exemplo, é um suplemento interessante. Então, a gente aprende isso muito pouco na medicina. Assim, a gente não tem quase aula de nutrologia quando você tem um curso de medicina. Tanto o que fazer quanto o que não fazer, né? Porque hoje em dia está bem melhor, mas eu já venho alguns anos, por exemplo, tentando conversar com o paciente no consultório, né, cuidado integrativo, e tal, né? E com relação também ao que não comer, né, determinadas substâncias que simplesmente não foram feitas para serem metabolizadas de fato pelo nosso corpo. E essas substâncias, elas ou elas ficam tentando, vamos assim, bem grosseiramente falando, se grudar em receptores que não são feitos para elas e danificando esses receptores, e elas ficam em forma de radicais livres, né? O que a gente mais tem no gera o estresse oxidativo, que acaba deixando uma inflamação crônica naquele corpo inteiro, e aí cada corpo vai se manifestar de uma forma. Então, algumas pessoas vão ter fibromialgia, outras pessoas vão para um Alzheimer, outras pessoas vão para dores crônicas, insônia, mas todas essas questões que têm sido totalmente desafiadoras na nossa rotina clínica são decorrentes de o estresse oxidativo, decorrente de alguma coisa que, na maior parte das vezes, poderia ser controlando-se o ambiente. Sabe? Aí, vocês comentando isso, eu tô achando sensacional, porque assim, eu acho que essa é aquela medicina que previne, né? Que ajuda o paciente a prevenir a doença. Mas, pegando esse gancho de vocês, eu imagino que a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é, como você comentou, de... manter esse equilíbrio. Manter esse equilíbrio, mas até os médicos que estudam muito pouco sobre nutrologia, como você relatou aqui para nós, bom, se dentro da classe médica, dos profissionais de saúde, né, tem talvez essa falta de conhecimento sobre esses pontos essenciais, eu imagino que tem um desafio muito grande para a gente avançar nesse patamar da saúde, que é conseguir conscientizar as pessoas sobre como cuidar do seu próprio corpo. Porque eu imagino que o paciente, quando chega para vocês, profissionais da saúde, eles estão judiados, com cicatrizes, com marcas de uma vida
totalmente desregrada. Sim. Aí, Jimmy Farajim, como você educar as pessoas a ter essa vida equilibrada, sendo que nem todos moram a 200 metros da praia? Como, Jimmy Farajim? Então, existem várias maneiras, né? A gente tem que conversar e exatamente... Porque o estilo de vida, desculpa, mas só para completar, porque o estilo de vida vai ser a resposta do seu corpo. Exatamente. E é isso que eu ia falar, assim, a gente está falando aqui tanto de, nossa, inflamação, equilíbrio e tal. Quem deve estar ouvindo deve estar falando, tá, e agora? Eu não tenho condição de ficar me alimentando do melhor alimento e tal. Como é que eu vou fazer? Né? Não consigo surfar, não consigo... Pois é, mas nos pequenos detalhes é que estão a diferença, né? São as escolhas que você faz. Então, se você vai escolher uma Coca-Cola em vez de uma água, você já está se prejudicando. Ali você já poderia estar beneficiando muito o seu corpo. Tomar um café demais, você vai estar prejudicando, vai estar gerando uma hipertensão, um ataque cardíaco, que é desnecessária. Talvez você tomar uma dose só, beleza, mas tomar várias, você mesmo sente que tá fazendo errado, mas e aí? Você não se conserta. Então, ter essa consciência, como você falou, trazer essa consciência. Mas posso me colocar nessa conversa? Olha só, às vezes eu já cheguei a tomar a Coca-Cola não porque eu estava com sede, ou porque eu estava com uma sensação que eu tinha a percepção que a Coca-Cola ia trazer esse alívio para mim. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Entendo. Eu sou totalmente Team Leandro. Não, assim... Você é do refrigerante. Não, mas assim, eu sei o valor da Coca-Cola Zero, por exemplo, para quem gosta daquele sabor, daquela coisa, mas eu sei também os malefícios, né? E isso, existe uma balança que a gente precisa ter, mas para que essa balança esteja sempre pendendo ao favor do hospedeiro, né, de um corpo humano, a pessoa precisa realmente fazer mais escolhas que sejam saudáveis do que escolhas que não sejam tão saudáveis assim, né? Então, o que eu percebo, e que talvez isso explique muito também a parte do efeito, né, dos produtos derivados de cannabis, dos fitocannabinoides em si, e mais comprovadamente do CBD, de deixar as pessoas mais calmas, né? E quando a gente fica mais calmo, isso traz mais presença pra gente, né? E quando a gente tem mais presença, a gente tem mais intencionalidade. E quando a gente começa a ter intencionalidade, a gente tende a tratar melhor o nosso corpo. A gente tende a pensar melhor nas nossas escolhas. Não é pra ser neurótico também, falar, meu Deus, não posso fazer isso. É fazer as escolhas que ela tá falando. Mas entender como fazer isso, né? Então, inclusive as formas, né, de usar esses produtos derivados de cannabis, né? Porque existem várias formas de uso desses produtos e que o indivíduo que ele é intencional, ele vai poder usar aquilo a seu favor. Eu quero ficar com o efeito desse canabinoide aqui, do canabinol, que é para dormir, durante 6 horas ou 4 horas de sono profundo. Ou eu tenho 8 horas para dormir. Daí, ou eu vou botar embaixo da língua, ou eu vou engolir. Esses pequenos detalhes, tu só vai conseguindo dar para os indivíduos, né, para os pacientes que vão adquirindo uma consciência, né, e uma intencionalidade de tudo. Porque um trabalho de formiguinha. Primeiro tu vai tirando... São pequenas escolhas, bicho. Só que é muito legal que, como essa terapia, ela precisa de um acompanhamento constante, a gente vai modulando o paciente, titulando dose, pega na mão, né, e a gente vai tendo a oportunidade de cada vez ir inserindo e sugerindo para ele novas atitudes, novos hábitos, e a gente vai conseguindo ver aquela coisa, assim, escalonada, e ele evoluindo, sabe? É literalmente tipo uma lesma virando uma borboleta, sabe? Tem muitas vezes que eu nem prescrevo canabinoide. A pessoa vem pro atendimento, e aí eu começo a conversar, falo, poxa, como é que é seu trabalho? Não, eu trabalho num lugar que eu não gosto. E o seu relacionamento com seus familiares? Meu marido me enche o saco. Olha só, você tá querendo uma pílula mágica, não vai ter, você tem que mudar algumas coisas na sua vida, sabe? Então não adianta eu te dar uma cannabis se você vai continuar dando soco na parede, entendeu? Não vai tratar a sua dor. Então, trazer essa consciência, olhar como é que tá, quais são as escolhas que você fez, para aí sim você começar a entender, falar, acho que essa escolha aqui tá me prejudicando mais do que me beneficiando. Será que tem como eu mudar isso? Qual é a postura que você vai tomar a partir daqui? Né, da minha consulta com você. Que postura que você vai tomar a partir de hoje? Né? Como é que você quer viver os próximos anos?
né? Dependente de qualquer coisa, até da cannabis, assim. Eu não passo muito cannabis de ficar o tempo todo. Calma, vamos lá, vamos fazer o tratamento e depois você tem que começar a sair sozinha. Se você não mudar nada, você vai ficar tomando pro resto da vida. É claro que a nossa condição, nosso status neuroquímico influencia na nossa capacidade de fazer escolhas. Entende? Eu queria colocar nesse ponto. Então, é claro que a gente não está falando aqui que tem que ter a força do... Não, mas a realidade é que o caminho para que aquele paciente que está perdido, com os hábitos ruins, aquela pessoa que quer mudar alguma coisa, ou pessoas que têm até vícios mesmo, adicção, né, em algumas substâncias, ou até em alguns comportamentos, né? A gente tem as BECs aí para provar que não precisa ser necessariamente uma substância. Aquela pessoa está neuroquimicamente descompensada, né? E os produtos derivados de cannabis, especialmente o canabidiol, ele tem esse potencial gigantesco de trazer de volta sinalizações sinápticas, né? As sinalizações de neurotransmissores importantes, dopamina, serotonina, GABA, glutamato. Equilibrar, né? Trazer aquilo para o controle e aí sim a pessoa conseguir, né, estando neuroquimicamente estabilizada, fazer as suas escolhas Só de pegando maneira esse mais gancho, intencional. mais uma indicação de livro, Drogas para Adultos, do Carl Hart. Você vai ver que droga não vicia. A droga em si, ela não vicia. O que vicia é o comportamento que você atribui àquela droga. Entendi. Você usa aquela droga e tem aquele comportamento que aquela droga está te trazendo um alívio enorme porque você está todo, né, zoado na sua vida, você vai ficar buscando ela para ter um prazer. Então, quando você muda o comportamento, leiam esse livro, você que está assistindo, leia esse livro. Carl Hart, Drogas para Adultos. Você vai mudar a sua cabeça. É impressionante. Biel, dá uma pesquisada e vê se você acha qualquer coisa, manda o nome certinho para mim, Jimmy, que eu passo pro Biel. A gente coloca aqui na tela, que é muito legal. É muito legal. A gente colocar. Mas, já que eu tô diante de dois sábios aqui da cannabis e da medicina e da odontologia também, eu vou me colocar, então, nessa conversa no lugar do paciente, no ponto de vista da escolha. Sabe por quê? Eu vou colocar um testemunho meu aqui, porque eu acho que isso pode ajudar algumas pessoas. Nesse processo da viagem, o início de tomar o óleo e a retomada que eu tive com a minha atividade física, tipo assim, foi um divisor de águas muito grande assim na minha vida. Eu, antes desse período, desse episódio, que tem mais ou menos aí uns 20, 30 dias mais ou menos, nem chega a 30 dias, tem bem menos que isso. Rafa, falar pra você. Eu tava acordando, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Impressionante. Aí, sobre a questão das escolhas, eu sabia o que eu precisava fazer, mas muitas das vezes eu não tinha disposição e não tinha um ânimo. Primeira coisa que eu fiz, voltei a treinar. Com dores e tal, guerreiro, voltei a treinar. Aí fiz essa viagem, né, despretensiosamente e tal. Aí, depois disso, comecei a tomar o óleo. Jimmy, falar pra você, cara. Hoje, meu irmão, de coração, sentindo Superman. Ótimo. Mudança. Podia até virar um meme. Escolhas, Não, mas até esse processo das escolhas foi muito difícil, porque eu tinha vontade de fazer, mas o corpo não respondia. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas o corpo não respondia. E falar pra vocês, hoje eu tô me sentindo tão bem que eu diminuí absurdamente. Álcool, eu já falo assim, amanhã tem treino, cara, eu não vou beber. Final de semana eu tomei, eu acho que talvez, não sei se foi na sexta, no sábado, eu tomei uma tacinha de vinho com a minha esposa, tal, em casa. Aí, fui treinar na segunda, assim, puxa, não devia ter tomado aquele vinho, porque já estava preocupado com o desempenho do treino, né? Café, que eu tomava café o dia todo para dar ânimo. Nesse processo que eu vivi, viagem, treino e a cannabis, eu tô com uma sensação no corpo assim, mais saudável, tão né? gostosa. Saúde. É isso aí. Que eu não tô querendo nem colocar mais café no meu corpo, porque eu não tô querendo estragar. Eu fico pensando assim, eu tô de boa, de boa. Então, tipo, e eu gosto de tomar um cafezinho, cara, eu tomava o café o dia todo. Por que eu vou fazer isso, né? Eu tomava o café o dia todo. Então, como eu tô me sentindo bem, eu falo assim, cara, não tô a fim de tomar o café. Sabe qual que é a preocupação, Jimmy? Tipo assim, eu não quero estragar o que eu tô sentindo, cara. E aí você substitui por uma outra coisa, sei lá, uma água, um chá,
Alguma coisa que vai te dar um prazer ali que não vai te fazer mal, né? Então, a alimentação é isso. Não, hoje eu acordo assim com uma disposição assim, tá impressionante. Eu voltei a ter aquela disposição que eu tinha. E a disposição, e são pequenas escolhas. Né? Então, mas foi difícil, cara. Esse equilíbrio que eu tô contando. Aí que entra às vezes a cannabis para te dar esse eu tô contando para você, tipo assim, é legal isso, mas esse caminho até eu chegar aqui, a gente pode colocar de mim talvez 1 ano praticamente. E a disposição, sabendo, lutando contra a mim mesmo, entendeu? Para conseguir chegar nesse resultado que eu tô hoje. E a disposição, ela é muito conectada, assim, ao nosso sistema de recompensa, né? Exatamente. Dopamina. Então, existe essa questão neuroquímica, né? Relacionada à dopamina. E, assim, o CBD, ele tem uma capacidade de regular a sinalização dopaminérgica em vários níveis, né? Por isso, inclusive o THC também, né? Tanto que o THC é capaz de trazer controle motor, né? Então, existe realmente como se fosse um impulso, sabe? Tipo, a gente entende, conversa e faz aquele planejamento do que precisa mudar, mas os fitocannabinoides entram como se fosse aquele empurrãozinho e funciona muito. Exatamente. De verdade. Ajuda a regular, E só mais um ponto, eu levo meu filho para a escola de manhã, né, e assim saio de casa e tal, a escola é bem pertinho de casa, então eu subo, é meio que um subidão, assim, que eu subo assim para deixar meu filho na escola e depois eu venho pro escritório. Cara, eu subia me arrastando. Hoje eu tô subindo com ele nas costas, né? Não, o povo na rua até acha engraçado. Eu subo fazendo step. Sabe? Eu flexiono um pouco mais o joelho. Assim, mano, já vou fazer o meu cardio com o meu exercício de perna aqui. Eu dou uma flexionada no joelho e vou subindo. Fazer. E conversando com ele, contando. Vai, filho, tipo assim, 7 horas da manhã. Você tá já na consciência, cara. Muito legal isso. Autorregulado. Tá trazendo a consciência pra você, pros seus atos, Inclusive, parabéns pra vocês que conseguiram fazer isso. É uma vitória, né? Quando a gente consegue assim, pô. É muito legal. Ajudei. Eu trocava várias ideias com o Jimmy. Desesperado. Cara, me ajuda. Não, teve a primeira vez que eu tomei o óleo, eu liguei pro Jimmy, né? Verdade. Porque assim, eu falei assim, vou colocar uma gotinha pinguei uma gotinha. Daí é legal contar essas coisas, porque isso pode acontecer com as outras pessoas, né? Aí, tipo assim, na hora, tipo assim, minha mão ficou meio trêmula e eu tava sozinho quando eu tomei o óleo a primeira vez. Aí minha mão começou a ficar meio assim, tal. Dormente. Tipo assim, caraca. Eu pensei, e eu tô tenho uma parada... né? Não, mas eu tenho uma parada muito tranquila, que tipo assim, eu sou um cara muito calmo. Eu pensei, não, vou começar a respirar. Uma vez, eu engasguei. E todo mundo do meu lado é desesperado. Juro pra você, eu engasgado, eu fiz assim pra todo mundo. Calma. Juro pra você, parece que é zoeira, mas é verdade. Fiz isso pra todo mundo. Calma. Fechei o olho e comecei a procurar um espaço pra conseguir respirar. Daí eu fiquei assim. Daí eu peguei um copo, que foi com farinha, cara. Daí eu peguei um copo Nossa. Meu Deus do céu. Tomei. E fui voltando. Mas eu já fiquei engasgado. Eu falei pra todo mundo assim, ó. Calma. Você era o mais calmo do recinto. Juro por Deus, deixa que eu me viro aqui. Calma. E aí, na mesma hora eu peguei e falei assim, pô, comecei a respirar. Hoje eu sou casado, mas eu moro sozinho desde os meus 23 anos de idade, né? Então, quando eu peguei Covid também, teve um dia que eu, assim, cara, comecei a sentir uma parada assim no meu corpo, assim, tava sozinho em casa, né? Morava até em outro estado e tal. E aí comecei a ficar meio que em pânico também. Eu pensei, não, calma, deixa eu dar uma respirada. Porque, pô, sozinho, se der alguma coisa... Pô, se você deixar, sua mente te leva para lugares... E a mente domina. Então, você controlar isso nesse aspecto, assim, daí, pá... Daí, beleza, daí eu me controlei, daí depois que passou, eu liguei pro Di, assim, pô, agora eu tô de boa, né? Agora eu tô tranquilão. Você acha que pode dar alguma coisa? Falei, calma, rapaz, fique tranquilo, agora você tá bem. Acontece, sabe? Aconteceu uma aluna minha essa semana relatou algo bem parecido, que o paciente tinha acabado de tomar, assim, era algo do tipo 7,5, sabe? 7,5 miligramas de CBD full spectrum, assim. Uma dose consideravelmente baixa, né?
E aí, deu 5 minutos, ela tava com palpitação. Olha só. Daí ela me perguntou, o que eu faço? Eu falei... acho que é efeito nocebo, né? Em vez de ser efeito placebo, efeito nocebo, você fica já desesperado, achando que aquele negócio vai te deixar doidão. E tomou uma gotinha, cara, tô doidão. Calma, não, e você sabe que esse caso eu encontrei esses dias o Wellington Briggs, né? Uhum. E aí eu tava conversando com ele, batendo papo, eu comentei esse episódio com ele e tal. Ele falou assim, Leandro, cara, não foi o óleo que deu isso. Porque se você tomou uma gota, impossível. E pelo seu produto que você me falou, que você comentou comigo aqui agora, é 1 miligrama, não foi. Se você teve alguma coisa, não foi por conta do óleo. Mas é legal a gente colocar isso daqui, porque às vezes a pessoa ela vai tomar o óleo, vai culpar, ela já tem a percepção de que aquela substância vai trazer alguma alteração nela. Sim, não, e assim... E aí ela toma, e daí tipo assim, ela acha que tudo que acontecer com ela a partir daquele momento... Exatamente. E é ótimo. É o óleo, e na verdade não é o óleo. E é ótimo quando ela volta pra gente, como tu voltou pra perguntar pro Jimmy. Porque muitas vezes quando ela volta pra perguntar isso pra um outro profissional, que tá lá nos 97%, porque né, 3% dos médicos prescrevem cannabis, vamos dizer assim. Que não tem noção, né? Conhecem o sistema endocannabinoide, né? Os outros 97% não, né? 1,5% dos dentistas conhecem o sistema endocannabinoide, né? E trabalham com esse manejo. Sim. Os outros, tantos 90% vão culpar a cannabis, não. Com certeza. E aí, se o paciente vai relatar esse tipo de efeito para um profissional que desconhece o sistema, na hora ele já vai falar que com certeza é isso e suspende, senão vai morrer. É o que tem acontecido muito, tem alguns aplicativos que a pessoa só clica e já consegue a receita, né? Eu tenho recebido muito paciente assim. Ele pegou aquela receita que não passou nem por um médico, sei lá, passou por uma inteligência artificial e tá tomando a dose errada e tá desesperado. Fala, cara, não tá funcionando pra mim, tô né, ansioso e tal. Falei, que dose você tá tomando? Quem te prescreveu? Ah, não, peguei nesse aplicativo. Não, cara, tá errado. Você tá tomando uma dose exagerada, vamos diminuir, vamos... Quem que tá te acompanhando? Ah, ninguém. Sabe, então fica esse, né... É bem complicado isso, né? Você tomar uma coisa sem acompanhar, sem saber titular. Então, o médico ou o dentista que não sabe titular, não sabe acompanhar o paciente, vai acabar fazendo coisa errada, né? Vai acabar, ou às vezes, queimando uma substância que pode ter uma ferramenta muito boa, só que não sabe usar. Aí ele vai falar, não para de tomar, que é isso que tá te dando ruim. E não é, né? Você utilizar uma ferramenta de uma maneira errada, né? Esse é o livro, Jimmy? É esse aí. Corta pra nós aí, Biel. Carl-Hart, Drogas para Adultos. Já compra logo os 3, ó. As Flores do Bem e o Psiconato. Nossa, esse é muito bom, do Marcelo Leite. Muito bom. Já li os 3. Deus a Cash é cultura. Aí, ó. Com o Jimmy Fardinha aqui. Pega esses 3 aí que você vai... Nossa... Esse viagem psicodélica. Aí é outro assunto, né? Os psicodélicos, né? Já é longe daquela... É novidade também. Lá no ICRS eles também falaram de psicodélicos. E para você que está iniciando na terapia canabinoide, é importante você ter essa consciência, né? Você saber que ela é uma ferramenta que você pode, principalmente você provocar o seu médico, né? Porque hoje a gente tem uma média de 60 mil médicos que prescrevem no Brasil, 500, assim como os cirurgiões dentistas também, que também são os profissionais habilitados a prescreverem cannabis aqui no Brasil, de acordo com as regras da Anvisa. E é isso, pra gente saber o que tá fazendo. E esses casos que eu tô contando aqui, eu gosto de colocar porque é a minha experiência de paciente, né? De entender, já posso me chamar... Tem 3 anos que eu tô nesse mercado, trabalhando com isso e tal, e eu sempre tive essa consciência. Eu acho que é legal tomar, mas eu quero estar preparado, me sentir pronto para, como você fez, sabe? Deixa eu orientado, né? O que eu tô fazendo. É perfeito, ela foi ler, foi pesquisar, ou perguntar para quem conhece, né? E outra coisa, gente, o nosso corpo, a gente ler o que você está colocando dentro de você é o mínimo de cuidado com o seu próprio corpo, né? Que você precisa do seu corpo para existir. A tua mente, para ela funcionar bem... Muitas das vezes a gente vê conforme a idade vai avançando, né, Jimmy? Sim. A gente jogava, vamos pegar o futebol, né? Quando você era mais jovem, você fazia aquilo, mas às vezes a tua mente comanda, mas o corpo não responde. Se você jogar bola hoje com 40 anos, você vai querer jogar com... A sua cabeça tá como você queria jogar quando você tinha 20, aí você vai se lesionar. Você não vai conseguir jogar mais ou menos. Você vai querer jogar e aí você vai contraturar o músculo e tal, então...
Ou seja, tem que ter ou um preparo, ou, né, você ter a consciência de que você fala, acho que o futebol já não é um esporte que eu deva jogar tanto com 40 e poucos anos. E aí eu ia fazer uma brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira. Aí a gente pega um atleta chamado Cristiano Ronaldo, que com a idade que tá, Edmei, você pode comentar sobre isso, melhor do que qualquer um. Ele é um... Cuidado exatamente. Mas ele é um tipo, caso assim, à parte, né? Mas eu acho que você, pegando a carreira do Cristiano Ronaldo, quanto que você avalia essa longevidade dele em termos de talento genético ou cuidado com o corpo? Então, o Cristiano Ronaldo, ele é um caso à parte porque ele parece que foi programado para aquilo, né? Desde de que ele era pequeno, ele já era focadíssimo em disciplina. O grande segredo do Cristiano Ronaldo é a disciplina. Desde pequeno ele já era disciplinado a treinar, a fazer tais coisas, a alimentação. Então, o crescimento dele, hoje, o dia a dia dele é surreal, assim, né? Você fala, pô, isso não é saudável, não é possível. Porque é uma disciplina tão grande que ele não sai da linha ali. E é por isso que ele tá como ele tá. Ele é um fenômeno. Mas é puramente disciplina e aplicação do que há de melhor, né? Ele tem em casa câmara hiperbárica, ele tem todos os testes possíveis para otimizar o máximo que o ser humano pode otimizar. E você vê que é possível, né? Então, um cara que tem uma disciplina, tem escolhas muito importantes para o corpo dele, para cuidar do corpo dele, para a melhor performance que ele pode ter no que ele está se propondo a fazer, é possível, ele pode ir muito bem. Né? Então, Jimmy, dentro dessa sua colocação, se ele mantiver esse cuidado com o corpo dele, ele pode chegar nesse nível até qual idade? Quanto o corpo suporta? Cara, difícil falar, mas assim, com 50 anos ele vai estar jogando bola ainda, com certeza. E não sei se em alta performance como ele tá, mas é bem possível. Agora, é lógico que o risco de lesão existe, né? Mas ele não é um cara de histórico de lesão. Não, né? Não é, exatamente, porque ele otimiza tanto, né? Ele tem muitas ferramentas que fazem testes, né? Que até o limite que ele pode ir, e ele respeita muito isso é muito interessante. Até o sono, ele dorme 6 vezes por dia. Olha isso, cara, quem é assim? É uma máquina, então ele dorme, sei lá, 6 horas, depois ele dorme mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora, e ele vai fazendo esses power naps que vai recuperando ele. Então, e ele é regrado mesmo, ele toca um alarme, ele vai, deita, meia hora, 40 minutos, depois acorda, aí come no negócio. Então, sabe, é uma vida que você fala, pô, será que ele vive bem, né? Mas é o que faz sentido pra ele. Esse que é o grande lance. Ele foi acostumado a ser assim, então pra ele tá normal. Se eu for colocar essa rotina pra você, você vai falar, pô, Jimmy, não quero isso não. Você tá maluco, pra mim eu prefiro não ser esse jogador todo, entendeu? Então... E já dentro dessa onda do esporte que a gente está falando, e eu acho que com o Neymar aconteceu o caminho inverso. Você vê, né? Alguns jogadores têm um potencial enorme, mas não aproveitam. Né? O Neymar tem um talento. Né? Talvez o Cristiano Ronaldo não tivesse talento. Né? Ele foi condicionado para aquilo ali, então ele tem não é talento, é uma... Foi preparado, moldado para isso? Foi uma predisposição. Tem uma outra palavra que eu esqueci agora. O esforço, talvez o esforço, ele superou a falta de talento, talvez? Assim, o esforço... Eu vou lembrar da palavra, mas enfim. Quando a pessoa tem talento e ela... E aí acharam, né, a habilidade que ela tem pro que ela se propôs a fazer ali. Então, sei lá, o Neymar. Um garoto muito talentoso, né? Então, conseguiu que ele caísse no que ele tem de melhor. E aí ele virou um super jogador. Só que ele não tinha a disciplina que o Cristiano Ronaldo tem. Então ele acabou não se disciplinando tanto e não tendo o rendimento que ele poderia ter. Enquanto o outro, que talvez não tivesse talento, mas teve muita disciplina, chegou longe e está chegando longe. Então, são essas escolhas que a gente faz. Tem atleta que a gente vê que tem um potencial, mas às vezes ele não tem aquela disposição, não tem aquele... né, vontade, não é vontade, é uma palavra com V, mas eu tô esquecendo, de fazer aquilo. E aí é um talento desperdiçado, né? Você vê que, poxa, podia ter, né, o menino Ney não é de todo um desperdício. Não, é um desperdício do que ele poderia ser. Eu entendo. Ele poderia ser um Pelé, cara. Gosto muito. E o Pelé era um cara muito disciplinado também.
né? Dizem que o porte físico do Zico, Pelé por exemplo, era muito superior aos jogadores da época. Né? O Zico, por exemplo, era um cara que ele treinava... aí tem vários exemplos, né? Ele treinava e acabava o treino, ele continuava treinando. Ele botava a camisa na trave, na forquilha lá, né? No ângulo. Ele só saía quando ele acertasse 10 seguidas. O Oscar, eu vi o Oscar treinar na época que eu fui estagiar no Flamengo. Cara, ele acertava 100 bolas sem errar, de cesta de 3 seguidas. Se ele errasse... Oscar Schmidt. Se ele errasse uma, ele voltava. Então ele só saía quando ele acertasse 100. Caraca. Cara, é uma né? É uma máquina. Né? Então, o Michael Jordan também, são caras que chegavam no treino 4 da manhã, quando a galera chegava ele já tinha treinado 3 horas. Então são escolhas e são né, vocação. Vocação. É uma vocação. Ele tem uma vocação para chegar ali e falar, eu quero ser isso. Né? Ele tem o talento, e aí se ele tem o talento e vocação, aí ele vira um Pelé, vira um Michael Jordan da vida. Aí se você tá se perguntando agora, mas o que esse assunto tem a ver com cannabis? O que tem a ver com esse bate-papo? Acho que são 2 exemplos da disciplina e o cuidado com o corpo. Exatamente. Se você cuida do seu corpo, até onde o seu corpo pode te levar e até onde você pode ir se você não cuida do seu corpo, né? Eu acho que se a gente está falando de saúde, está falando de terapia canabinoide, a disciplina ela é extremamente importante para que a planta ela possa, de fato, proporcionar tudo aquilo que ela pode para a nossa saúde. A gente não pode esquecer que o sistema endocannabinoide é o maestro do corpo. Ele controla todas as reações corporais. Então, se você está desequilibrando o seu sistema endocannabinoide, você vai desequilibrar com alguma outra coisa. E a gente está constantemente se desequilibrando. Né? Então, é tentar buscar sempre isso. Sempre buscar alguma coisa que te dê mais saúde. E dentro desse arsenal, a gente pode chamar, então, os chamados canabinoides menores. Vamos explicar um pouquinho desse poder terapêutico da cannabis, né? Ah, sim, cara. Quais são esses canabinoides menores e os seus poderes? Tem muitos, né? Tem mais de 120 canabinoides a planta, né? Mas hoje a gente tem alguns produtos que têm explorado mais esses canabinoides menores, né? Então... Eu nem diria nem mais menores agora. Canabinoides menores? Por que tem esse termo, canabinoides menores? Na planta, você tem a predominância de alguns canabinoides, principalmente o CBD, canabidiol, o THC, o tetraidrocannabinol, mas você tem outros, como o CBC, por exemplo, que é o terceiro mais comum da planta. Tem o CBG, que é o que dá origem para esses outros. Né? Então, hoje a gente está explorando mais esses outros canabinoides menores, que acho que estão deixando de ser menores até, menores porque eles são achados em menos quantidade na planta, mas em termos de potencial terapêutico, eles têm várias funções, e até funções diferentes do canabidiol ou do THC. Tem alguns exemplos pra gente desses canabinoides menores? Canabinol. Qual que você gosta? Eu trabalho muito com canabinol, CBN. CBN? Eu não consigo... O CBN ele é um canabinoide excelente para ajustar qualidade de sono. Então, ele não é um indutor de sono, né? Mas, assim, lembra que tu falou que estavas acordando fadigado? Sim. O CBN seria uma molécula bem interessante para pensar, né? Para ajustar essa tua sensação. Porque ele permite com que a arquitetura do sono seja preservada, né? Tipo, passando por todos os ciclos de sono, durante todo o tempo de sono necessário para restaurar, de fato, as nossas funções, né? Que é você atingir o sono REM, né? Exatamente. O CBN é muito interessante. Ele é como se fosse um canabinoide, um THC velho, né? Ele é a oxidação do THC. O THC, ele atua muito no sono, mas ele altera a arquitetura do sono. Então, às vezes ele pode alterar o sono REM, dependendo da dose. Então, ele é um excelente indutor do sono, o THC, mas o CBN já não. O CBN ele é umas 15 vezes mais fraco que o THC. Então, às vezes você quer dar o THC e o paciente não aceita ou tem algum efeito colateral, você pode dar o CBN. Ele vai atuar na dor, ele vai atuar na sedação e vai atuar no sono. E o CBN é legal, assim, que eu acho que ele é fácil de ajustar, né? Exatamente, e não tem efeito fica bem tanto claro, psicoativo, assim, né? o que máximo ali que pode acontecer, o paciente relatar que acorda sentindo um pouco de ressaca. E aí a gente baixa um pouco aquela dose, ou às vezes até o paciente, se ele estava fazendo aquilo via oral, o efeito vai durar mais horas do que se ele botar embaixo da língua. Então a gente baixa a dose, muda a via de administração, já contorna esse efeito colateral, que é o único efeito colateral que tem, né, assim, de uma dorzinha de cabeça, como se fosse uma ressaca realmente, né? E ele tem esse potencial mesmo de ter aquele sono que tu acorda
totalmente regenerado, né? E tu até compartilhaste conosco, né, teu caso pessoal, e muito obrigada por isso. Eu uso o canabinol sempre para dormir, né? Eu uso tanto o canabidiol quanto o THC quanto o canabinol numa proporção de 4-2-1, mais ou menos ali, legal. né? 60, ali essa é a proporção, né? De 60% CBD, 40% THC e 20% CBN. E aí, o que acontece? Eu sou cristã, né? E às vezes, de tempos em tempos, quando eu tenho algum propósito de oração, alguma coisa, eu faço forçadamente o meu washout, né? Porque daí eu fico ali em jejum de alguns alimentos e tal, e faço de todo que é tipo de fármaco, canabinoide, seja o que for, né? O washout é a retirada dos canabinoides. A retirada, quando a gente faz, usa esse termo que é quando os nossos receptores ficam totalmente receptivos, né? Esquecidos que um dia teve canabinoide por ali, sabe? Fitocannabinoide, né? E aí, o que acontece comigo? Cada dia que vai passando, o meu sono vai ficando pior. Eu monitoro o meu sono, né? E cada dia que eu vou ficando sem, não é que assim que o meu corpo volta ao normal, né? Porque eu tenho um problema de insônia. Antes de eu começar tratamento com canabinoides para dormir, eu tomava benzodiazepínico para dormir. E os benzodiazepínicos, eles têm efeitos colaterais tardios e efeitos colaterais definitivos na arquitetura do sono, né? Então, depois que eu tomei a primeira decisão de tomar um benzodiazepínico para dormir, aquilo já modificou a minha arquitetura do sono de forma definitiva, né? E durante o tempo que eu fui tomando, isso aconteceu. Então, hoje eu tenho muita dificuldade em descansar. E o CBN, pra mim, é assim, eu entendo perfeitamente quando os pacientes me falam, nossa, foi o melhor sono da minha vida essa semana. Sério? Eu tive uma médica que eu dei pra ela, né, prescrevi nessa proporção, e ela me mandou uma mensagem falando assim, eu dormi, mas eu esqueci que eu tinha tomado. E aí eu meio que tive uma sensação que eu tava tendo uma experiência espiritual. Aí eu lembrei, nossa, é o sono mais profundo da minha vida. Assim, uma mensagem tipo assim, dormi muito bem. E é isso que acontece, né? Quando a gente tem, principalmente pessoas que têm há muitos anos o sono fragmentado, elas nem sequer lembram o que é dormir uma noite inteira com os ciclos de sono respeitados de forma adequada, sabe? E aí isso acaba influenciando no humor, na diminuição de scores de dor em pacientes com dor crônica, porque o sono e a dor andam de mãos dadas, né? A qualidade do sono e o controle da dor. Acaba influenciando na produtividade, na concentração, né? O sono é o spa do corpo, longo prazo, o sono que você na saúde consegue cardiovascular. recuperar um monte de coisa. E tem até estudos, por exemplo, mostrando diminuição de episódios de apneia, mas daí usando o THC de fato, mas assim, a influência, né, dessas moléculas no sono e o tanto que o canabinol tem se mostrado seguro e livre de efeitos colaterais, né, acaba mostrando pra gente que é uma molécula muito promissora, inclusive pra gente lidar com essa epidemia de medicamentos hipnóticos, né. Teve um aumento na dispensação de Zolpidem nos últimos 4 anos no Brasil de mais de 200%. Né? E o Zolpidem é um hipnótico com efeitos colaterais bizarros, né? Tem gente que compra vaca no leilão e não se lembra, compra uma viagem e não se lembra, come a geladeira e não se lembra, não lembra, sabe? E imagina que o CBD ele pode ser uma ferramenta, o CBN, uma ferramenta importante, né, para desmamar, e que esses hipnóticos são altamente viciantes, né? Exatamente. Sim. Eu gosto... E vão gerando tolerância, então o paciente vai ter que aumentar a dose cada vez para ter aquele mesmo efeito. Eu tenho um canabinoide que eu gosto muito, que é o CBC, que é o canabicromeno. Canabicromeno. Ele também é derivado da planta, mas tem poucos produtos aqui no Brasil que tenham CBC. Acho que tem uma marca agora que lançou um. E para atleta ele é muito bom, porque ele tem uma ligação seletiva CB2. Então, o receptor CB2 que está muito na periferia, no músculo, atuando na inflamação do sistema imune, ele é muito interessante para quem tem o corpo completamente inflamado, como os atletas de elite. E aí eu vejo que tem muito resultado interessante, assim, né? E ele tem pouco ação CB1, ou seja, ele praticamente não tem ação, a psicoatividade,
não gera alterações de sono. Então, eu gosto muito do CBC, né? Exatamente para recuperação muscular, para tirar radical livre, excessos de inflamação, sabe? Que legal, interessante. É bem interessante o CBC. Ou tem outros, né, que estão vindo aí, o THCV, por exemplo, né, que muitos anos para emagrecimento, exatamente, né? Que tem uma propriedade interessante aí no metabolismo, né, então diminuindo ali, enxugando um pouquinho as gorduras do corpo, diminuindo a resistência à insulina, que o diabético acaba tendo muito. Então o THCV é interessante, a ligação dele com o CB1, que é um antagonismo neutro. Ele só ocupa o espaço ali, não deixa o CB1 ou a anandamida se conectar, o THC ou o anandamida se conectar. Então você tira, né, aquela fome ou a compulsão por comer, né, ou a lipidogênese que o CB1 acaba fazendo muito, né, que é gerar gordura. Sem né? frustrar o indivíduo, que é o que um antagonista de CB1 faria, né? Deixar a pessoa sem vida, mas não que teve tirar esse efeito. Mas o Rimonabanto, né, que foi uma medicação que teve há muito tempo, na tentativa exatamente de você contrapor o CB1, a conexão CB1, ele acabava gerando efeitos emocionais na pessoa, tirava a fome, a pessoa ficava magrinha, mas depressiva. Sim. E aí tiveram casos de suicídio, então tiveram que tirar do mercado. A verdade é que os compostos da cannabis têm trazido pra gente uma solução para cada problema farmacológico que existe dentro da nossa comunidade de cuidado e atenção à saúde, né? O THCV, quando surgiu, foi uma surpresa, assim, tipo, porque, né, era algo muito diferente do que a gente vinha vendo que os canabinoides eram capazes de promover, sabe? Então, de fato, são soluções muito mais... porque você começa a entender dos receptores, né? Você começa a entender como é que a conexão com o receptor atua e qual o efeito que isso vai ter. E a gente está vendo que num receptor você pode ter várias conexões de canabinoides diferentes de várias maneiras. O próprio CBD se conecta no receptor de uma maneira, o THC de outra, o THCV de outra, o CBC de outra. Então você vai tendo possibilidades e fala, nossa, esse paciente que está dormindo mal, eu vou dar um CBN porque vai se conectar de uma maneira. O THC, porque ele está sem fome, eu quero que ele tenha fome. Então vai se conectar de outra maneira. Então isso é que é legal, né? E ainda com a possibilidade de, tipo, dependendo de como está o metabolismo, né, daquela pessoa, isso ser essa ação ter uma intensidade diferente, né? Justamente. O que é bastante interessante. Então, para um indivíduo que realmente tem uma síndrome metabólica, está precisando emagrecer, o THCV, ele vai ter esse efeito muito mais nítido, porque aquele indivíduo estava realmente precisando daquela Estava desequilibrado naquele quesito, né? Quando a gente faz, por exemplo, outros canabinoides, vamos supor, um CBG, né, em indivíduos que têm problemas de atenção, de foco, né, o canabigeral, ele tem essa capacidade de baixar a ansiedade e gerar um foco maior. Indivíduos que não têm essa TDAH, questão, talvez se reparem muito menos nesse efeito, né? Talvez sintam muito menos esse efeito, porque os canabinoides têm, de fato, esse comportamento de ativar aquilo que realmente está precisando ser ativado. Talvez a gente vai prescrever para uma coisa e vários outros pontos vão melhorar, porque eles têm esse potencial, né, promíscuo de ser, mas o fato é que eles têm essa capacidade de ser seletivo naquilo que precisa de fato ser resolvido, sem estragar aquilo que está funcionando, né? O que acaba diferenciando muito, tanto os fitocannabinoides menores, quanto todos os produtos ali derivados de cannabis naturais, né, mesmo que a gente conhece, tem mostrado essa capacidade de fazer, né? Então, isso é muito interessante. O CBG é uma molécula muito interessante, o canabigerol, né? O nome dele é engraçado porque ele é o que gera os outros. A planta produz o ácido canabigerólico e ele rapidamente se converte em CBG, que é o canabigerol, e aí se converte em THC, CBC, CBG, CBD, enfim. E ele tem ligações interessantes, muitas vezes contrárias ao que a gente está acostumado. Então, o próprio 5-HT1, que é um receptor serotoninérgico, o CBG ele é antagônico. E aí você consegue controlar muitas vezes excesso de serotonina, como uma pessoa que é muito agitada ou um TDAH, você consegue com o CBG
dar uma acalmada nessa pessoa. Ele tem ações em receptores de adrenalina, ou seja, você consegue diminuir, sei lá, uma vasoconstrição, uma hipertensão, você faz uma vasodilatação. E uma coisa bastante importante e relevante, né, é que a gente está falando de modular essas respostas, né, essas sinalizações, não de suprimir, né? Exatamente. E isso é uma diferença crucial quando a gente pensa na metodologia convencional, né, nos fármacos convencionais, porque não se foi capaz de desenvolver fármacos convencionais com esse comportamento, né, com essa habilidade de ser seletivo. Eles são fármacos destinados a suprimir determinadas atividades, entendeu? Ou a ativar determinadas atividades, vamos supor, em pacientes que tomam estimulantes, por exemplo, né? Já quando a gente está falando dos canabinoides, pelo que a gente tem visto cada vez mais todo tipo de composto que tenha dentro da planta, a gente está falando de moléculas que conseguem ser seletivas, né? Até mesmo, eu sou super contra falar que os canabinoides são anti-inflamatórios, porque o que a gente sabe é que eles são moduladores da resposta inflamatória, né? Porque eles acabam recrutando as citocinas que são resolutoras da inflamação e, ao mesmo tempo, inibindo citocinas que são pró-inflamação. Então, isso não é um anti-inflamatório, né? Isso é um modulador de resposta inflamatória, né? Um acelerador de cicatrização, de regeneração tecidual. Então, é muito interessante esses comportamentos e eu tô bastante feliz, assim, esperançosa de estar vendo cada vez mais os pesquisadores olharem para isso que nós estamos chamando agora de canabinoides menores, né? Porque eu tenho certeza que é tipo uma boneca russa, sabe, Leandro? Tem muitos canabinoides menores que nem nome tem ainda, que eles são apenas uma sigla. Apenas siglas, sabe? Apenas símbolos. Nem nome a eles foram dados, né? Até o presente momento. Então, muito se tem para estudar. É como se a gente tivesse descoberto um novo homem. E a gente está tendo que estudar ele do zero. É tipo isso, eu acho. Sensacional. E assim, a planta, sem dúvida, ela tem uma proposta terapêutica fantástica, né? Mas para a gente fechar o nosso programa, já estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo sensacional. Tenho certeza que você adorou esse bate-papo sensacional. Então você já pode compartilhar, curtir e comentar também, porque eu tenho certeza que você vai ajudar a fomentar ainda mais essa conversa. Para a gente fechar, para a especialidade de cada um. Jimmy, comenta pra gente, porque assim, a planta ela tem um poder terapêutico fantástico, mas algumas atividades são importantes também para ajudar em todo esse processo. Eu queria que você comentasse a importância da atividade física, de uma musculação, uma caminhada, enfim, para você ajudar a regular e equilibrar o seu corpo. E até saiu recentemente também que a falta de atividade física está muito ligada ao aumento dos casos de demência. Sim. Dizem que o músculo da perna ele é extremamente importante para a prevenção. E para você, Rafa, eu gostaria, já dentro dessa ideia de prevenção, o quanto a boca, no caso da alimentação, aquilo que a gente coloca da nossa boca, o cuidado com a boca é importante também nesse processo. Jimmy, vai você, depois vai a Rafa, dentro dessas duas perguntas para a gente fechar. Excelente. Como eu falei, exercício físico é uma maneira de você modular seu sistema endocannabinoide sem precisar dos canabinoides. Quando você faz exercício, você libera vários endocannabinoides, né? E dependendo da intensidade do exercício. Então, você faz o ideal é um exercício moderado, tá? Isso já tem estudos mostrando, inclusive, de produção de endocannabinoides. O exercício leve, como uma caminhada, você vai produzir pouco. O exercício muito intenso, um HIIT da vida, ou uma intensidade muito grande, um exagero, você vai produzir muito endocannabinoide que vai ser prejudicial para o seu corpo, porque você vai desregular o seu sistema. Então, o exercício moderado é o ideal, porque você vai manter níveis aumentados de anandamida e 2-AG, que são os principais endocannabinoides, principalmente o 2-AG, porque a anandamida vai cair um pouco, ela é muito sob demanda, ela é rapidamente degradada. Então, você fazer exercício físico, além disso, como você falou da perna, né, a circulação melhora e você produz um fator chamado BDNF, que ele é um fator de crescimento neuronal. Então, você previne essas demências. Fazendo exercício físico, você previne através de produção de substâncias que vão proteger o seu corpo.
né? Então, não só exercício físico, mas outras práticas, né? Como eu falei, meditação, enfim, acupuntura, você pode fazer que viajar. também... Viajar, se relacionar, aprender coisas novas, tudo isso você modula seu sistema. Um bate-papo gostoso, dá uma energia. Ler, cantar, dançar, tudo isso ajuda, né? E tudo isso tem muito a ver com o que passa pela tua boca, né? Para você ter uma boa atividade física... Uma boa noite de sono. Escovar bem o dente. Eu diria até que essa afirmação, ela tem várias camadas, né? Porque quando a gente fala do que passa pela nossa boca, tem realmente os alimentos, né? E eu gosto sempre de explicar que, né, na minha perspectiva, os alimentos, assim, na natureza, tem tudo aquilo que a gente precisa, né? E tudo aquilo que dá match com os nossos receptores está disponível naturalmente. Então, quanto mais processado, mais artificial, né? Mais trabalho aquilo vai dar para o nosso corpo reconhecer. Porque não foi naturalmente feito para que esse contato acontecesse, né? Mas, além dos alimentos, tem também os fármacos, né? Que são muito banalizados hoje em dia. A gente tem aí algumas pesquisas muito interessantes mostrando experiências de um mesmo indivíduo indo a mais de 10 médicos, assim, e contando os mesmos sintomas e saindo de lá com 6, 7, 8 classes diferentes de medicamentos em todos os médicos e no fundo ele não tinha diagnóstico nenhum, sabe? Assim, umas coisas muito loucas que a gente tem visto acontecendo, que é a hipermedicalização, especialmente pós-pandemia, né? A gente vê que os números são muito alarmantes relacionados a isso, que também acaba entrando pela nossa boca. E também tudo aquilo que a gente fala, né? Que é uma expressão daquilo que a gente pensa e sente, que também acaba saindo da nossa boca, e a gente sabe que isso tem uma grande influência no nosso sistema endocannabinoide, né? O nosso padrão de pensamento, tudo aquilo que a gente... Ou que a gente não fala, né? Exatamente, também o que a gente não fala. E todas essas questões, né, que levam, por exemplo, a uma mudança no equilíbrio do pH da boca, né? Tanto os fármacos quanto os alimentos. E a gente sabe que existem determinadas bactérias que elas precisam de um pH mais baixo para se proliferar, né? E são exatamente essas bactérias, as bactérias que a gente não gostaria que tivessem em maior quantidade. Então, essa mudança de pH, né, favorece essa desbiose, que acaba podendo, né, ser uma desbiose que se torna sistêmica, funcional, e trazendo várias outras comorbidades que a gente acaba vendo ligada. Refluxo, né? Outras, é uma coisa que também pode... inclusive também a questão de síndrome do intestino irritável, né? Que a gente vê junto, né, da síndrome da deficiência clínica de endocannabinoides, que existe já essa questão das desbioses. O que a gente tem visto é que quando a desbiose está presente na boca, ela também está presente no intestino, né? E aí a gente já conversou anteriormente sobre tudo aquilo que o intestino representa, né? E precisa comandar. Então, a gente acaba realmente... Tem aquela típica frase, a gente é o que a gente come, né? Mas a gente acaba realmente conseguindo, através da nossa boca, determinar muito do que vai acontecer com o nosso corpo, né? Então, eu levo muito a sério. Nossa, Leandro, eu posso dizer, assim, que eu tenho a paz de viver aquilo que eu prego com relação a isso, sabe? Assim, com relação ao alimento. Já faz muitos anos, assim, que eu e o meu nutricionista, através de vários estudos com o meu próprio corpo, chegamos a qual é a dieta ideal para Rafa, né? Então, eu não como leite, nem glúten, nem carne vermelha, mas isso é a Rafa, né? E aí o meu corpo funciona muito melhor com relação né, até os meus marcadores biológicos mudaram depois que eu acertei a minha dieta, né? Então, hoje em dia o dentista, ele tá tendo que realmente incluir esse tipo de pergunta, né? Eu tenho um nutricionista que eu sempre indico para os pacientes, e isso acaba mudando manifestações bucais que o paciente vem procurar a gente para tratar, como doença periodontal, como a litose, como a própria cárie, né? Porque a bactéria da cárie também se manifesta num pH mais baixo. Então, as dores crônicas, tudo isso
a gente acaba conseguindo entregar para o paciente um resultado melhor quando a gente consegue entregar também para o paciente o entendimento da importância daquilo que ele permite que a boca dele Agora eu tenho uma pergunta para você, dentista. Os olhos, você acha que pode afetar a dentição ou a coloração do dente? Os olhos de cannabis, né? Você acha que o veículo, enfim... O que você falaria aí para o público em relação aos olhos? Que tem aquelas pessoas que ficam, mas eu vou jogar um óleo amarelo, vai deixar meu dente amarelo. Isso pode acontecer? Olha, pode acontecer, né? Assim como pode acontecer com o café. Sim. Costumam ser manchas que a gente consegue remover com simples clareamento dental, assim, né? Mas com relação aos benefícios, né, que podem gerar, não só sistemicamente, porque toda a nossa cavidade bucal, ela é muito lipofílica, né? Então, por exemplo, quando a gente usa um produto oral desses produtos colutórios que tem na farmácia, né, os convencionais, que são aquosos, vamos dizer assim, eles têm muito menos afinidade com os tecidos da cavidade oral quando a gente usa um óleo. Então, quando a gente usa um óleo de cannabis na cavidade oral, provavelmente a gente está tendo 3 vias de administração ali juntas, concomitantemente, né? A tópica, a oromucosa e a via oral. Eu até considero que os estudos que usam gotinhas, eles têm esse viés de via de administração, tá? Interessante. O meu estudo do doutorado, eu quero fazer ele, vou fazer ele em cápsulas, que legal. Justamente porque eu quero que ele seja via oral, ponto, sabe? Mas, então, acaba que um dente um pouco escurecido faz o clareamento e resolve, né? Mas o benefício ainda acaba sendo muito maior, na minha opinião. Para de usar essa desculpa, né? Pessoal, um episódio sensacional para você cuidar da sua saúde, ter disciplina, sabedoria e saber fazer o uso consciente dessa planta que tem apresentado resultados muito positivos na vida de muitas pessoas. E pra gente fechar, Rafa, o seu brinco é o que eu estou pensando? Vem cheirar aqui pra ver. Que lindo. É exatamente isso. Não close, eu peguei lá no jardim do Jimmy. Tu nem viu. Que legal. Quem dera que eu tivesse. Que legal, que bacana. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência. Vocês dois, muito obrigado pela gentileza dessa conversa agradável, esclarecedora e com muita informação pra gente. A partir de agora, hein? Nunca é tarde, tá? Para começar essa transformação, essa disciplina e esse poder de decisão. É você que decide quais são as suas escolhas, o que você vai fazer do seu corpo e o que você vai ser daqui para frente. Então, compartilhe esse episódio, curta, comente e a vocês, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no DeusaCast, viu? A gente que agradece sempre, né? Foi um prazer. Obrigada por ter vindo, até a próxima. Até eu que agradeço. Até o próximo Deusa, pessoal. Tchau, tchau.